Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 17 da playlist de aulas do 8º ano. E hoje nós vamos falar sobre a potenciação com monômios. Vem comigo! Bom, essa aula aqui e as três aulas anteriores, a aula 16, a 15 e a 14, nós falamos sobre as operações com monômios, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão e agora potenciação com monômios. E eu gostaria de fazer um pedido para você, se você não acompanhou as aulas anteriores, corre lá na playlist, assiste as aulas passadas, as aulas anteriores, tá? Porque são operações fundamentais aí para o próximo conteúdo. Nós vamos estudar daqui a pouco polinômios, não vai ser mais monômios, serão polinômios. E aí o nível, o grau de dificuldade é um pouquinho maior e a gente precisa estar bem preparado, né? Precisa se apropriar bem dessas operações com monômios. Cada uma tem a sua particularidade, o seu jeitinho, né? Então, a adição e a subtração a gente tem uma regrinha, multiplicação tem outra regra, divisão tem outra regra, tá? E a potenciação tem outra regra que a gente vai estudar hoje, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz, né, para calcular a potenciação com monômios, professor? Então, a potência de um monômio é obtida elevando-se o coeficiente e cada fator da parte literal ao expoente dado. Então, olha só, para calcular a potência de um monômio, a gente primeiro vai pegar o quê? O coeficiente e a gente vai elevar ao expoente dado. Então, por exemplo, nesse monômio aqui, o coeficiente é 2. A gente vai pegar o 2 e vai elevar à terceira potência. Então, já vou colocar aqui, ó, o coeficiente, que é o 2, vai ser elevado à terceira potência. Depois a gente tem a parte literal, não temos? Ó, cada fator da parte literal também tem que ser elevado ao expoente dado. Então a parte literal é formada aqui por duas letras, dois fatores. A ao quadrado, B ao cubo. Então a gente vai pegar esse A ao quadrado e a gente vai elevar ao expoente dado, que é 3. Depois a gente vai pegar esse B ao cubo e vamos elevar ao expoente dado, que é 3 também, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está calculando a potência de cada um dos fatores do meu monômio, tá? A gente está elevando ao cubo o coeficiente, a gente vai elevar ao cubo o A ao quadrado e a gente vai elevar ao cubo o B ao cubo, tá certo? Nesse exemplo aqui de baixo, a mesma ideia. A gente vai elevar ao quadrado o número 7, a gente vai elevar ao quadrado a letra x, certo? E a gente vai elevar ao quadrado o y ao quadrado que está ali. Eu vou reescrever o x aqui, ó, para eu lembrar vocês de uma coisa. O x ele está com o expoente 1, né? Então ele vai ser elevado ao quadrado também. Lembrando que aqui é sempre multiplicação, né? Entre número e letra, entre letra e letra, é sempre a multiplicação que a gente tem. Então essa é a ideia, tá? Pela definição é isso que a gente tem que fazer. A gente vai pegar o coeficiente de cada monômio, vamos elevar ao expoente que foi dado. Vamos pegar aí cada fator da parte literal, cada letrinha da parte literal e elevar ao expoente que foi dado. Essa aqui eu vou deixar para o final para a gente fazer. Bom, vamos lá então, gente. Ó, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. Beleza, 8. Agora aqui é que está a questão, ó. A ao quadrado elevado à terceira potência. A gente vai cair numa propriedade de potenciação. Lembra que na multiplicação com monômios a gente utilizava uma propriedade. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Na divisão de monômios a gente usava outra propriedade. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. E agora na potenciação a gente vai usar uma terceira propriedade, ó, que é a potência de potência, né? Uma potência elevada a outra potência. A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, a propriedade que a gente vai usar aqui é a seguinte, ó, a gente vai conservar a base, que é a letra A, e a gente vai multiplicar esses expoentes. Vai ficar 2 vezes 3, que dá 6. Então, vai ficar A elevado à sexta potência. E o B é a mesma coisa, a gente vai conservar a letra B e a gente vai multiplicar os expoentes. 3 vezes 3 dá 9, certo? Então, tá aí, tá calculado a potência do primeiro monômio, tá? Então, ó, 2 ao quadrado, não, 2a quadrado b ao cubo, tudo isso elevado à terceira potência, é igual a 8a elevado à sexta, b elevado à nona potência, certo? Então, a gente calculou a potência
do coeficiente, que deu 8, calculamos a potência do a ao quadrado, que deu a elevado a sexta, calculamos a potência do b ao cubo, que deu b elevado a 9. Aqui, procedimento igual, né? A gente faz 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, 49. E aqui a gente usa a propriedade da potenciação, potência de potência. A gente vai conservar as bases, né? Vai conservar o x, vai conservar o y. E vamos multiplicar os expoentes aqui, ó. 1 vezes o 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então ficou 49, x ao quadrado, y à quarta. Ok? Agora, você não precisa ir fazendo assim, tão passo a passo, tão separadinho as coisas, tá? Você pode fazer tudo mentalmente, já fazer de cabeça. Por exemplo, ó, aqui eu vou fazer 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 3 elevado à quarta potência, 81. Aí eu tenho a letra m ao quadrado. Então, eu vou conservar a base, que é a letra m, e vou multiplicar os expoentes, que é m ao quadrado elevado à quarta potência. Então, vai dar 2 vezes 4, 8. Aí eu tenho t elevado à quinta potência elevado à quarta potência. Eu vou conservar a base, que é a letra t, e vou fazer 5 vezes 4, 20. Então, a propriedade diz, né? Conserva a base e multiplica os expoentes. E aqui embaixo, no denominador, a mesma coisa. É o número 2 elevado à quarta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá 16, tá? Então tá aí, tá feito já o último exemplo também, ó. Aqui, só para justificar, né? Para não ficar vago. Da onde surgiu o 81? 81 é do 3 elevado à quarta potência. 81. Da onde surgiu o 16? O 16 surgiu do 2 elevado à quarta potência. Tá? Então, tudo que está dentro do parênteses foi elevado à quarta potência. Da onde surgiu o m elevado a 8? A gente tinha um m quadrado que foi elevado à oitava potência. A quarta potência, desculpa. E aí a gente conservou a base, que é o 4, multiplicamos os expoentes. Então, ficou m elevado a 8. Da onde surgiu o t elevado a 20? Eu já tinha aqui t elevado à quinta potência, né? Já tinha o t elevado à quinta potência, e isso foi elevado à quarta potência. A gente conservou a base, que é a letra t, e multiplicamos os expoentes. 5 vezes 4, 20. Tá certo? Então, só para justificar de onde vieram esses resultados. Só é isso. A parte teórica é essa, tá? Potenciação com monômios não é difícil. É só você lembrar da regrinha de calcular a potência, né, do coeficiente e depois calcular a potência de cada fator da parte literal, de cada letrinha que está lá. Certo? Bom, essa é a parte então teórica. Quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, fica comigo até o final, que a gente vai trabalhar com exercícios agora, tá? Vai ser um exercício só, mas tem A, B, C, D, E, tá? E quem já entendeu a matéria, acho que não precisa de um complemento. Se quiser parar por aqui, tá tudo certo. Só faço um pedido para você, tá? Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva. Deixa aí um comentário legal, deixa o seu like e ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 8º ano, tá certo? Então vamos lá, primeira questão, eu vou colocar os exercícios na lousa. Vamos lá. Bom, o nosso exercício vai ser para simplificar essas expressões. E agora é a hora da verdade. Agora é que a gente vai ver se a gente realmente entendeu como somar, subtrair, multiplicar, dividir e calcular potências com monômios, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem um parênteses e o resultado desse parênteses vai ser elevado ao quadrado. Então, a gente precisa resolver primeiro o que está dentro do parênteses. E aqui a gente tem uma adição algébrica, né? Soma e subtração de monômios. E nós sabemos que para somar e subtrair monômios, eles precisam ser semelhantes, tá? E esses monômios são semelhantes, eles têm a mesma parte literal. Então é só a gente fazer o cálculo, ó. Como que a gente fazia mesmo? A gente fazia a continha entre os coeficientes, tá? Para não pegar muito espaço, tá? Eu vou fazer a continha aqui do lado. Então os coeficientes são menos 1, mais 2, mais 4, certo? Então, esses que têm sinais iguais, eu somo. Então, 2 e o 4 que são positivos, vai ficar 6. Vai ficar menos 1 mais 6. E aí, quando tem sinal diferente, subtrai. Subtrai e mantém o sinal do maior. Menos 1 mais 6 dá 5. Esse 5 vai ser positivo, né? Então, realizando os cálculos aqui, ó. Menos 1 mais 2 mais 4 vai dar 5. E a parte literal, que é a letra x, a gente conserva. Então, ficou 5x elevado ao quadrado. Tá? 5x elevado à segunda potência. Aí tem um sinal de menos e tem outro parênteses. Teve uma aula que a gente distribuiu o sinal de menos pelos parênteses,
mas porque não tinha outra operação a ser feita. Aqui a gente tem uma potência, ó. Então, o resultado desse parênteses vai ser elevado à segunda potência. Eu não posso fazer a distributiva do sinal de menos pelas parcelas que estão dentro do parênteses. Então, eu vou copiar o sinal de menos e vou resolver aqui, ó. Para fazer a adição algébrica, os termos têm que ser semelhantes, os monômios precisam ser semelhantes. Aqui o coeficiente é menos 1 e 5. Menos 1 mais 5. São sinais diferentes, né? Então a gente subtrai, a gente faz 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4 e coloca no resultado o sinal do 5, que é o número maior, tá? Então aqui vai ficar 4x ao quadrado. Então 4x ao quadrado, certo? Então menos x mais 5x dá 4x. Bom, feito isso, né, resolvidas as operações do parênteses, agora a gente vai calcular as potências, né? Como é que a gente calcula a potência mesmo? Acabamos de ver, né? A gente vai calcular a potência do coeficiente e depois a potência da parte literal. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. X ao quadrado, gente, é o seguinte, x elevado à segunda potência. O x tem expoente 1, e aí ele vai ser elevado à segunda potência. A gente vai conservar a base, que é o x, vai multiplicar os expoentes, tá? Então, vai ficar x elevado à segunda potência. Copio o sinal de menos, vamos resolver agora essa potência aqui, ó. 4x elevado à segunda potência. Faço 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16. E aqui é x, é a mesma ideia, né? X elevado a 1, elevado à segunda potência, fica x ao quadrado. Então ficou 25x quadrado menos 16x quadrado. Para eu fazer essa subtração, é preciso que os monômios sejam semelhantes. Então eles têm que ter a mesma parte literal, tá? Beleza, né? Eles têm a mesma parte literal. É só fazer a continha entre os coeficientes, né? 25 menos 16. 25 menos 16 dá 9. E a parte literal a gente mantém ela. Então 9x quadrado é a resposta daí da letra A. Pessoal, eu não sei se você pausou o vídeo, se tentou fazer, espero que sim, tá? Mas essa é a ideia, tá? Todas as aulas eu falo isso para vocês. Apareceu um exercício na lousa? Pause o vídeo, tenta fazer, e depois dá play para verificar se está certo. Caso você não tenha feito a letra A, tenta fazer agora a letra B. É o mesmo esqueminha, tá? Aqui na letra B, ó, a gente tem potência, a gente tem multiplicação, adição. A gente sabe que numa expressão numérica, a prioridade para as potências, né? Se eu tiver conta dentro do parênteses, eu faço as contas dentro do parênteses. Não é o caso aqui. Aí, entre as operações, a gente resolve a potência primeiro. Então, vamos copiar aqui a primeira, menos 5xy, vou copiar. Vamos resolver essa potência aqui, ó. O coeficiente aqui é o menos 1. Menos 1. E ele vai ser elevado ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado, gente, é menos 1 vezes o menos 1. E dá 1, correto? Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui vai ficar 1 no coeficiente. Y ao quadrado é o seguinte, é y elevado a 1 elevado ao quadrado. A gente conserva a base, que é o y, multiplica os expoentes, fica y elevado a 2. Então, aqui vai ficar assim, ó. 1y elevado a 2. Só que esse 1 aqui não precisa ser escrito. Só se você quiser deixar ele aí. Você pode apagar ele, beleza? Então, menos y ao quadrado é igual a y ao quadrado, tá? Aí mais, agora vamos calcular essa potência aqui, ó. Deixa eu colocar o vezes mais para cá. Aqui a gente tem menos 3 elevado à terceira potência e y elevado à terceira potência. Menos 3 elevado à terceira potência é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E quanto vai dar isso? Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aí tem que fazer a regrinha de sinal também, né? Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então vai ficar menos 27. Já vou até colocar aqui, ó. Menos 27. Por que você colocou parênteses, professor? Porque aqui tinha o sinal de mais e o resultado deu menos, para não misturar, né, os dois resultados. Aí aqui a gente tem o y, que tem o expoente 1 elevado à terceira potência. Então, y, que tem o expoente 1 elevado à terceira potência. Conserva a base, que é o y, multiplica os expoentes. 1 vezes 3, 3. Beleza? Então, ficou menos 27y elevado à terceira potência vezes o menos 2x. Tudo bem? Então, a gente calculou essa potência e calculamos essa daqui também. Tá certo? Vamos agora apagar os rascunhos para a gente poder continuar. A nossa expressão agora, ela tem
multiplicações e tem uma adição. Então a gente vai fazer primeiro a multiplicação. Aí vamos retomar, né? Vamos tentar lembrar aí a regra da multiplicação. Na multiplicação a gente multiplica os coeficientes, lembrando que aqui o coeficiente é 1, certo? Então a gente vai multiplicar aqui o menos 5 pelo 1. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Aí a gente copia as letras que aparecem. A gente tem a letra X e a gente tem a letra Y. E somamos os expoentes, certo? Então aqui, ó, a gente tem o expoente 1 na letra X. Aqui não tem letra X, então vai continuar com o expoente 1. Aqui eu tenho o expoente 1 nessa letra Y. Aqui o expoente 2. Eu vou somar 1 mais 2. Então aqui vai ficar com o expoente 3. Beleza? Aqui o X ficou com o expoente 1, que não precisa colocar. E o Y eu somei, né, na multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Fica expoente 3. Vamos copiar o sinal de mais. E agora a gente vai multiplicar aqui, ó, né, esse com esse. Então, mesma regra. Primeiro a gente multiplica os expoentes, os coeficientes, desculpa. Menos 27 vezes menos 2. Então é 27 vezes 2. 27 vezes 2 dá 54. E menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar mais 54. Agora a gente vai multiplicar a parte literal. Aqui eu tenho y3 e aqui eu tenho x. Então vai ficar y3 e x, né? Não vai ter que somar expoente, nada disso. É só a gente copiar as letras do jeito que estão aqui, porque não tem parte literal, né, repetida aqui, não tem letra igual. Então só vamos copiar y3, x. Ou vamos colocar na outra ordem, né? x, y3, aí já vai ficar igual a essa, né? Bom, vamos lá então. Aqui nós temos menos 5, x elevado a 1, y elevado a 3, mais 54, x elevado a 1, y elevado a 3. Aqui também tem expoente 1, né? O que nós vamos fazer aqui? Vamos tirar o 54 de dentro do parênteses. O sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, ele não faz nada, né? Ele não vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então eu vou só copiar. Menos 5, x, y3, mais 54, x, y3. Certo? Y ao cubo. Agora a gente tem uma adição algébrica aqui, ó, de dois monômios que são semelhantes. Repare que a parte literal desses dois monômios é a mesma, tá? Então a gente pode somar e subtrair e conservar a parte literal. Então qual vai ser a resposta final que a gente vai chegar aqui, ó? Menos 5 mais 54 são números com sinais diferentes, a gente subtrai. Vamos fazer 54 menos 5, vai dar 49. E aí a gente conserva a parte literal, x, y ao cubo. Pronto, terminamos aí mais um exercício, a letra B. Então a letra A deu 9x² e a letra B deu 49x, y ao cubo. Beleza? Vamos colocar a C e a D aqui para a gente tentar fazer também. Só, a gente vai finalizar a aula nessas duas expressões aqui que a gente tem que simplificar, tá? A gente tem que tornar essa expressão em um único monômio, tá? Usando as operações. Repare que eu estou fazendo um apanhado geral das 5 operações que nós estudamos. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potência, tá? É hora da verdade, como eu falei. É ver se você entendeu realmente cada uma das operações. Bom, aqui a gente tem uma divisão, uma potência e uma subtração. Então a gente começa pela potência, né? Então eu vou copiar aqui o primeiro termo, que é o menos 12. A elevado à quinta potência, y elevado à sétima potência. Eu vou copiar o sinal de divisão também, tá? E agora a gente vai calcular essa potência. Vamos calcular separado. A gente sabe que a gente calcula a potência do coeficiente primeiro, então é menos 2 ao quadrado, que dá 4 positivo, né? Seria menos 2 vezes menos 2, mas vai dar 4 aqui, certo? Então vamos colocar aqui, 4. Eu vou colocar aqui, 4. Aqui eu tenho a elevado ao quadrado e elevado ao quadrado de novo, tá? Então a gente usa a propriedade aqui, ó, potência de potência. Conserva a base, que é a letra A, multiplica os expoentes. 2 vezes 2 aqui é igual a 4, né? Então aqui ficou A elevado à quarta potência. E aqui a gente tem o y elevado à terceira potência, elevado à segunda potência, tá? Y ao cubo ao quadrado. Então olha só, a gente conserva a base, que é o y, e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então y elevado à sexta potência. Fecha aqui. Aí dá um detalhe, ó. Aqui eu não tenho mais nada, né? Não tem uma operação para fazer dentro desse parênteses. Não tem uma potência, não tem nada. Então eu já vou tirar do parênteses aqui, tá? O sinal de menos, quando ele antecede um parênteses, ele vai trocar o sinal de quem está lá dentro, né? Ó, menos com menos fica mais. Então fica menos, fica 3AY, certo?
Então a gente calculou a potência e já tiramos esse monômio de dentro do parênteses. Agora a gente tem uma adição e uma divisão. Então a gente sabe pela ordem das operações matemáticas que a divisão tem que fazer primeiro, né? E nós vimos que a divisão fica mais fácil de entender se a gente colocar na forma de fração. Então, por exemplo, aqui a gente tem menos 12, a elevado à quinta potência, y elevado à sétima potência, dividido por 4, a elevado à quarta potência, y elevado à sexta potência. Como que a gente fazia a divisão mesmo? Vamos ver quem lembra. A gente faz a divisão dos coeficientes, né? 12 dividido por 4 dá 3, então vai ficar menos 3 nesse caso, ok? E quando a gente tem divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base. Então eu vou conservar a base que é a letra A e subtrai os expoentes. A gente faz 5 menos 4, ó. Então, ó, A elevado à quinta dividido por A elevado à quarta, a gente conserva a base que é o A e subtrai os expoentes. Então vai ficar A elevado a 1. Ou simplesmente A, né? Ou A elevado a 1, ou só A. O expoente 1 não é necessário colocar. O Y elevado a 7 dividido por Y elevado a 6, a mesma ideia, tá? A gente conserva a base que é o Y, subtrai os expoentes, 7 menos 6. Então vai ficar Y elevado a 1, ou simplesmente Y, tá? Vou colocar aqui Y. Bom, então esse é o resultado da divisão, ó. Menos 3 a Y. O expoente 1 não é necessário colocar. Então aqui, essa divisão aqui, ó, deu menos 3 a Y. E aqui eu tenho mais 3 a Y. Bom, ficamos numa adição algébrica. Numa adição algébrica, a gente precisa que os monômios sejam semelhantes. E eles são semelhantes, né? Para serem semelhantes, eles têm que ter a mesma parte literal, eles são semelhantes. Então a gente vai fazer a continha entre os coeficientes. Quanto que é menos 3 mais 3? Menos 3 mais 3 vai dar 0. Que a gente vai subtrair os números, né? E aí copia a parte literal. Então ficou 0 a y. Só que 0 a y é a mesma coisa que 0. Tá? Então a gente fez aí algumas operações matemáticas e resultou no polinômio. Desculpa, no monômio nulo, né? Chegamos no resultado 0. Sem problema, tá certo também. Agora vamos para letra D. Aqui a gente tem, ó, potências, né? E temos a divisão. A gente deve começar pela potência primeiro. Então a gente começa calculando, ó. Vamos ver se vocês lembram. Vamos calcular a potência dos coeficientes. Do 2, do 3. Depois a potência de cada fator da parte literal. Então a gente começa com 2 ao cubo. Vamos lá, 2 ao cubo. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aqui a gente tem um 3, 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Aí a gente tem um A elevado à quarta potência, que vai ser elevado à terceira potência. Então a gente conserva a base, que é o A, e multiplica os expoentes. 4 vezes 3, 12. Depois a gente tem um Y ao quadrado, que vai ser elevado à terceira potência. Conserva a base, que é o Y, multiplica os expoentes, 6, certo? Então ficou tudo isso, ó. Ficou 8, A elevado a 12, Y elevado a 6, dividido por 27. Ok? Então ficou dessa maneira. Certo? A elevado a 12, Y elevado a 6, dividido por 27. Agora vamos calcular a próxima aqui, ó. A potência que está aqui do lado. Vamos fazer essa de cabeça? Vamos lá, fazer de cabeça aqui. Aqui a gente vai calcular 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. A elevado à quinta potência elevado à segunda potência. Eu vou conservar o A e vou multiplicar. 5 vezes 2, 6. 5 vezes 2 é 10, desculpa. Depois eu tenho Y elevado à terceira potência elevado à segunda potência. Vou multiplicar. 3 vezes 2 é 6. Então, Y elevado a 6. Tudo isso dividido. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Tá certo, gente? Então, a gente calculou essa primeira potência. Vou colocar um parênteses aqui para ficar mais fácil de entender. Calculamos a segunda potência. Agora, a gente tem que fazer a divisão entre elas. Vamos fazer a divisão entre elas, tá? Primeira coisa que a gente vai dividir são os coeficientes. Então, a gente vai pegar o 8/27 e vamos dividir por 16/36. Tudo bem? Então, é essa divisão que a gente tem que fazer primeiro. Divisão dos coeficientes. 8/27 dividido por 16/36.
Na divisão de frações, né, no caso que os nossos coeficientes são frações, a gente tem uma regrinha. A gente copia a primeira fração e faz vezes o inverso da segunda. Tá? Então a gente vai inverter a segunda aqui. Então ficou 8 vezes o 36. Quanto dá 8 vezes 36? 8 vezes 36 dá 24.288. Vamos colocar aqui. E aqui embaixo ficou 27 vezes o 16. Quanto que é 27 vezes o 16? Dá 42 sobre 4, 16, 7, 2, 2, 13, 432. Certo? Aí tem que ir simplificando, que dá pra gente simplificar bastante aqui, ó. Vamos começar dividindo por... Dá pra dividir aqui por 8. Vamos dividir por 8. E aí a gente vai vendo quanto que vai dar, tá? Vamos lá. 288 dividido por 8. Vou fazer de cabeça aqui, tá? Ó, 28 dividido por 8 vai dar 3, sobra 4. 48 por 8 vai dar 6, 36. 43 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá 5, sobra 3. 32 por 8 dá 4. Então ficou 36 e 9. Dá para dividir por 36 e 54, dividir por 9. Dá 4 e 6. Certo? E ainda dá para dividir por 2 de novo, né? Dá para a gente dividir aqui mais uma vez por 2. Vai dar 2 terços. Olha que bonito. Então aqui vai dar 2 terços. 2 em cima e o 3 embaixo. Bom, 2 terços. Pronto. Agora a gente já fez a divisão entre os coeficientes. Falta fazer a divisão da parte literal. Tá? Tudo isso aqui, ó, é legal se você fizer no rascunho, tá, gente? Para não ficar muito poluído aí a sua expressão. Vamos fazer a divisão da parte literal aqui. Vou até fazer de outra cor. A gente tem aqui, ó, a elevado a 12 dividido por a elevado a 10. A elevado a 12 dividido por a elevado a 10. A gente conserva a base que é o a, subtrai os expoentes. 12 tira 10, 2. Então aqui vai ficar a elevado a 2. Aqui a gente tem y elevado a 6 dividido por y elevado a 6. Ó, y elevado a 6 dividido por y elevado a 6, a gente conserva a base que é o y e subtrai os expoentes. 6 menos 6, 0. Então isso aqui vai dar 1, né? Y elevado a 0 dá 1. Posso colocar 1 aqui, mas não precisa também, tá? Porque você vai multiplicar por 1. Bom, enfim, vai ficar assim o nosso resultado. 2 vezes 1, 2, então vai ficar 2a² dividido por 3. Esse é o resultado aí da nossa expressão, tá? Esse é o nosso monômio resultante. Bom, só voltando aqui, ó, a gente calculou primeiro as potências, né? Chegamos nesses resultados. E aí vamos fazer a divisão. A gente dividiu o coeficiente do primeiro pelo coeficiente do segundo, deu 2 terços. E aí fizemos a divisão na parte literal. A elevado a 12 dividido por a elevado a 10, que deu a ao quadrado. Y elevado a 6 dividido por y elevado a 6, que deu 1. Tá? E esse 1 aí, ele foi omitido. Então chegamos no nosso resultado final. Pessoal, é difícil, eu sei que não é fácil, tá? Porque é muita regrinha, a gente acaba se confundindo nos cálculos. Quando eram expressões numéricas, já não era muito simples, né? Imagina agora que tem letra por meio, tá? Mas é tudo uma questão de treino. Quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente fizer, mais a habilidade a gente vai ter, tá bom? Então essa foi a nossa aula de número 17 da playlist de aulas do 8º ano. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.